Olá pessoal, aqui estamos nós para mais uma cartinha da semana e eu já estou preparando aqui Oráculo das Visões, como eu tinha prometido para todos vocês. É um oráculo maravilhoso, mas que eu tenho algumas dificuldades porque a minha mão é pequena e para embaralhar esse oráculo, que é grande, fica um pouquinho difícil, então eu vou apoiá-lo aqui na minha mesa. O Oráculo das Visões, gente, muita gente pediu para que eu colocasse algumas postagens sobre o Oráculo das Visões e a gente vai fazer isso, tá? Eu vou começar a fazer umas postagens com a imagem da carta e dissertando alguns elementos da carta no Facebook daqui do Templo Escola, tá? Da escola, daí pode ser que a gente venha a replicar nas outras páginas. Falando em outras páginas, para todos vocês que ainda não curtiram a página do Templo Escola, tem um conteúdo programático todo dedicado somente para a escola. A gente está na semana que vai do dia 1/7, 1 de julho, até o dia 7/7, sendo que nós já estamos dando início a uma nova turma do curso de Teologia e de Iniciação. Então, por conta disso, tem alguns conteúdos que só são publicados aqui nessa página, como aulas, né? Tem muita gente que tem assistido aí algumas aulas que eu tenho transmitido. Eu até falei, teve uma aula que eu falei, vou transmitir 40 minutos, fiquei 2 horas fazendo a transmissão. Então, o pessoal gostou bastante. Para você ter acesso a esse conteúdo, fica mais fácil se você curtir a nossa página. Então, dá um like na página do Templo Escola e compartilha o nosso vídeo. Oráculo das Visões, mais de 50 lâminas incríveis, fantásticas, maravilhosas pra gente. E nós seguimos aqui com a lâmina 34. Eu adoro a lâmina 34, ela é maravilhosa. A representação dessa lâmina, a libertação em busca do seu próprio sonho. Então, a libertação em busca do seu próprio sonho traz aqui alguns elementos que são relacionados à infância, porque a nossa libertação, tudo aquilo que a gente tem que curar e libertar na nossa vida, teve como base e alicerce o nosso período de infância, a nossa criança, o nosso adolescente, o nosso ser juvenil. Por isso que a carta traz essa representação com o próprio círculo, né? Como se fosse um carrossel dentro de uma bola de cristal, mostrando todo o movimento da vida e o quanto a gente tem que se curar para se empoderar. Então, essa semana, a representação que a carta 34, que é uma carta 7, número cabalístico por excelência, número de fé, autoconhecimento. Então, a principal energia que essa carta vem trazendo para a gente é uma semana recheada de autoconhecimento, de meditação, para que seja entendido essa semana quais são as questões que a gente precisa resolver que são do nosso passado, que são da nossa família, de honrar a nossa história, honrar a figura do pai e da mãe, para que a gente possa viver mais liberto em relação ao externo. Então a carta ela traz uma conotação de busca por libertação. E antes de qualquer coisa, antes de resolver problemas no meu trabalho, no meu relacionamento, na minha família, no meu espiritual, eu entender que a origem de tudo aquilo que eu sou são os meus significados e os meus valores. Então, essa semana, uma semana que a gente está iniciando o mês de julho, que é o mês 7 do ano de 2019, a carta vem trazendo para a gente, perceba com clareza o seu papel, quem verdadeiramente você é, porque nós somos os nossos significados, nós somos os nossos valores, para que posteriormente você possa modificar todas as outras coisas da tua vida. Eu preciso arrumar a minha vida amorosa. Beleza, primeiro se arrume. Eu preciso arrumar a minha vida financeira. Primeiro entenda quem é você. Preciso arrumar a minha vida familiar. Primeiro tenha clareza do seu papel. Então, a carta vem trazendo a questão de que tudo está dentro de você. E você tem que se libertar principalmente das questões que são relacionadas ao passado, de uma forma que você não tenha medo. Tem muita gente que sente medo de tudo.
Eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de não ser um bom pai, eu tenho medo de não estar aqui para ver os meus filhos crescerem, eu tenho medo de ser demitido, eu tenho medo de ser chifrado, eu tenho medo de... Né? As pessoas têm medo de tudo. E ao mesmo tempo, elas usam essa questão de medo para entrarem dentro de uma situação que foge do seu próprio controle. Uma depressão, uma síndrome do pânico, né? A condição emocional em abalo, altos e baixos, sendo que a gente precisa desmistificar a palavra medo. O medo tem que ser substituído por todo o tipo de sentimento que traga para a gente uma reserva ou uma garantia. Quando você tem medo, é o seu próprio sistema emocional trabalhando de uma forma para que você não seja vulnerável ao ponto de se machucar. Então a gente sente medos e receios, a gente sente, para que a gente entenda qual é o limite de até onde nós podemos ir em cada uma das coisas da nossa vida. Então, quando a pessoa tem medo de investir, é porque de alguma maneira ela já perdeu dinheiro lá atrás. Quando a pessoa tem medo de se relacionar com o outro na parte amorosa, é porque com certeza ela já sofreu amorosamente lá atrás. Quando a pessoa tem medo de não ser um bom pai ou uma boa mãe, é porque quando enxerga lá atrás o cenário do berço, o paterno e o materno, tem uma deficiência ali nessa base familiar. Então, quando a pessoa tem medo de perder o emprego, é porque ela com certeza já passou por alguma necessidade, em algum momento da vida ela perdeu o emprego e não teve como honrar os seus compromissos. Então, o que a carta vem trazendo? A libertação para você viver os seus sonhos. A gente tem o mesmo cavalo aqui, essa bola de cristal, ela está explodindo, ela está estourando e o cavalo ele está de uma maneira liberta, praticamente transcendendo. Ele está maior do que a imagem primitiva e ele está em expansão, em processo de expansão. Então, a gente se entende dessa maneira. Chega o momento de nós quebrarmos a nossa cúpula. Chega o momento da gente sair desse cenário totalmente aí internalizado e cair para o mundo, em todos os sentidos. Por que é bacana a gente fazer a leitura com o Oráculo das Visões? Porque ele não traz uma mensagem do tipo, para o dinheiro é isso, para a saúde é isso, para o amor é isso. Não, ele traz uma visão reflexiva. Ou seja, você vai refletir sobre o assunto que está sendo tratado aqui com a lâmina. Sendo que cada um absorve de uma maneira a palavra. Por que a palavra tem poder? Porque, por exemplo, nós estamos dentro da nossa casa espiritual, em um trabalho à noite nós juntamos ali cerca de 700 pessoas. Quando eu passo a mão no microfone para passar uma mensagem, essa mensagem ela é ouvida por todos, captada por todos de maneira diferenciada. Então você vai usar aquilo que mais faz sentido para você. O Oráculo das Visões, ele traz para você uma alusão àquilo que você precisa trabalhar. Então, dentro de tudo isso que nós falamos, é muito mais expandido. O Oráculo das Visões, ele é incrível por conta disso. Ele não se limita, porque eu tenho certeza que você trabalhando os seus significados, você trabalhando os seus valores, ressignificando tudo aquilo que você viveu nos primeiros momentos da tua vida, nos primeiros ciclos, 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28, os principais ciclos de formação da personalidade, do caráter, dos valores, você com certeza vai conseguir seguir adiante de uma maneira empoderada, de uma maneira mais curada, ok? Como a gente está trabalhando com a figura da criança, e nós temos um 3 e 4 aqui, 3 é a própria criança, né? 1 é o pai, 2 é a mãe, 3 é a criança, 4 é a estrutura, é o lar, é a parte física. Então a gente vai remeter a ritualística da semana à questão da infância. Então, ritualística da semana. Eu vou propor para vocês duas coisas, sendo que uma das coisas é muito bizarra. Não bizarra no sentido de, é engraçado, mas bizarra no sentido do, por que eu nunca pensei nisso? Então eu vou usar um pouquinho da minha formação como coach
para te levar a tomar atitudes e posturas essa semana para se libertar de aprisionamentos do seu passado. Então, na parte religiosa e espiritual, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos usar a figura de São Cosme e São Damião, São Crispim e São Crispiniano. E a gente usa essa figura de Cosme e Damião, um dos orixás e um dos santos mais cultuados dentro do cenário da Umbanda. A gente vai oferecer uma bala, um doce ou um guaraná para uma criança na rua, para uma criança do seu quintal, do seu trabalho, um coleguinha. Então a gente vai oferecer bala, doce. Se a gente não quiser oferecer para alguém, a gente pode oferecer dentro do terreiro, dentro do centro religioso, na igreja. A gente deixa lá um doce em homenagem a São Crispim, São Crispiniano, São Cosme e São Damião, dentro do terreiro, na frente do altar. Mas se você quiser, você pode também oferendar, colocando na natureza qualquer doce, oferecendo para essa energia. Na parte do coach, vamos fazer um desafio? Quando você volta lá atrás e pensa em alguma coisa que te faltou ou que você não teve oportunidade de viver, qual é a dificuldade que você tem de entender que hoje, como pessoa adulta, você pode se proporcionar isso? Tem muita gente que chega dentro do cenário do coachitório, que é o ambiente que eu faço o atendimento como coach, como profissional coach, e a pessoa fala assim para mim: ah, eu nunca tive uma boneca, ah, eu nunca tive o carrinho, ah, eu queria ter o Pegasus, ah, eu queria ter um... Tem muita gente que fala daquele jogo que aperta lá, como que é aquele jogo que aperta as cores e que ele vai, você tem que seguir as cores. Eu não lembro como é que chama aquele jogo, que ele era como se fosse em formato de nave espacial com 4 cores e a pessoa apertava assim e você tinha que seguir. O povo que é da nossa idade vai saber qual que é. Então, tem gente que chega e fala assim: ah, eu nunca tive isso, nunca tive aquilo. Tem gente que fala: ah, eu nunca fui em tal lugar porque eu não podia. Ah, não conheci Beto Carreiro World. Ah, eu nunca fui no Play Center, não tinha dinheiro para ir. Ah, eu nunca fui no cinema. Ah, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Ou seja, lembrei o nome do negócio, é Gênios. Né? Lembra daquele Gênios? E hoje tem ele, os caras relançaram, né, os Gênios. Então tem todo aí um mais moderno, né? Na minha época era aquele mais grandão, assim, consumia uma bateria danada, acabava a pilha, a gente chorava. Então, o que eu quero dizer para você? Hoje você tem oportunidade. Tem muita gente que chega dentro do cenário de coach. Uma vez eu atendi uma coach, uma pessoa, e ela tinha uma briga muito grande com ela mesma porque ela dizia que ela não teve infância, que o sonho da vida dela era ter uma Barbie. Daí o desafio da semana para ela foi que ela entrasse dentro de uma loja de brinquedo e comprasse a boneca que ela quisesse para ela. Então eu te faço esse desafio essa semana, com essa carta de transcendência, de nós nos libertarmos. O que te faltou na infância que hoje você tem oportunidade de se proporcionar? Um boneco gigante que você sempre quis ter e não teve? Um jogo ou ir em um determinado lugar? Então eu te desafio, como ritualística da semana, você se proporcionar isso. Você praticamente ressignificar essa pendência do passado para que você não possa mais usar isso como desculpa do tipo: ah, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Hoje você pode, então corre atrás, vai e faz. Ah, eu tenho netos. Então, compra aquilo que você sempre quis ter e não teve oportunidade de ter porque os pais infelizmente não te deram, e você compra e dá para os seus netos. Então, vamos ressignificar, ok? Um beijo no coração de todos vocês, com essa carta lindinha, que é uma carta 34. Uma ótima semana para a gente ressignificar os nossos valores e significados. Beijo, gente!